Acho que é meio complicadinho. O pessoal tá chegando do cívico militar, se organizando ainda, então vamos ter aqueles 5 minutinhos de tolerância aí. Bom, pessoal? Olá, Prof. Maia, Prof. Maureen, sejam bem-vindas, boa noite. Prof. Jane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Bom, chegando, pessoal, boa noite, boa noite. Se a minha internet oscilar, pessoal, tá? Porque sou de uma cidadezinha bem pequenininha e aqui qualquer gotinha de chuva que acontece, a internet cai. E hoje choveu o dia todo, então tá bem complicadinho a questão da internet aqui comigo. Juliano, pode falar? É quase igual então na minha cidade aqui, professor. Aqui deu um pingo de chuva, acaba energia. Aqui acaba energia, é complicado, hein? E hoje tá chovendo aqui, hein? O trem tá feio. Eu, quando mais novo, brincava de jogar bola na rua, né? E aqui tinha uns postes que a gente dava uma bolada e desligava a luz. Desligava a luz do quarteirão inteiro. Não, aqui é a Copel que desliga. Aqui nós temos a Paróquia São José aqui, né? Daí tem missas grandes aqui, né? Vem a região inteira aqui, o Brasil inteiro. E, coincidentemente, sempre acaba energia no dia da missa. Aí o padre aluga um gerador caro e desce a lenha na Copel. Não dá moleza não, sabe? Prof. Dani, seja bem-vinda, boa noite. Prof. Fernanda também, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prof. Desculpa, olha, quase sempre vive. Prof. Ronaldo também, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Isso aí, pessoal, né? O pessoal vai chegando no cívico militar, a aula é um pouquinho mais tarde que termina, então vamos nos organizando. Pessoal, reunião número 2, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né, a questão do português dentro da programação em robótica, olha só, dentro do nosso pensamento computacional. Vamos falar então um pouquinho sobre as leituras de enunciados, né, como que isso, para os nossos estudantes, é difícil, né, eles têm concentração, eles conseguirem pegar um enunciado de um texto e ler. E eu não vou mentir, até mesmo para nós, né, fiz um concurso há pouquíssimos dias aqui no meu município, e olha, eu errei 2 questões só por causa do enunciado. Então, assim, a gente acaba na pressa, ali, o nervosismo, errando coisinhas, a gente acaba sabendo ali por causa, né, de simples momentos que a gente se desliga. Acho que a maioria de vocês já estão aqui, vou estar, então, dando continuidade à reunião. Isso, fechou. Então, vamos continuando, pessoal, nessa reunião de hoje, reunião número 2. Nossa vizinha da câmera aberta, de manter a câmera aberta, mas vocês já estão se mostrando uma turma muito legal nesse ponto, sempre tendo a câmera aberta, sempre me auxiliando nesse ponto. Então, parabéns a todas vocês, por essa participação. Prof. Heloísa, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, hoje eu tô à base do café, tá? Porque hoje já é minha terceira reunião do dia, tá puxadinho. Tá um pouquinho puxado. Então, R2, leitura de enunciados em foco. Os objetivos da reunião, então, pessoal. Entender a importância da compreensão na leitura dos enunciados, identificar verbos e demais palavras que possam dificultar a compreensão dos enunciados, conhecer um exemplo prático de estratégias de leitura através da construção de um glossário para apoiar os estudantes na resolução de atividades e de itens de avaliação. Então, nossa reunião de hoje, pessoal, é totalmente voltada, né, à Prova Paraná e o SAEB. A leitura de enunciados, a consideração dos nossos estudantes, como que eles enfrentam, né, essas avaliações, que são avaliações, que não da rede, né, todos os alunos fazem,
tanto o município quanto o estado, todo mundo faz, e como que eles enfrentam essas avaliações. Minha câmera ficou um pouquinho torta, mas agora depois eu tento arrumar ela. Aí. Então, nossa agenda de hoje, temos um acolhimento de 5 minutos, o nosso para início de conversa, o fundamentando a prática, o E na prática, o nosso em ação e a síntese. E além disso, pessoal, né, deve ter notado que ontem eu mandei um arquivo para vocês lá no Classroom, que foi alterado ontem à noite o portfólio de vocês. Então, eu postei ainda ontem à noite o portfólio novo e nós já iniciamos a realizar o portfólio hoje, bom? Então, a gente já vai começar a mexer um pouquinho com o portfólio na reunião de hoje. Então, para a gente iniciar o nosso acolhimento, né, nessa reunião de hoje, reunião do dia 30/9, eu peço que vocês peguem uma folha sulfite, um post-it, um papel aí que vocês tiverem aí enquadrado, que vocês conseguirem, né, pegar rapidamente. Prof. Lenir, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, prof, seja bem-vinda no grupo de estudos. Estamos iniciando nosso acolhimento da reunião 2. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre enunciado, sobre a leitura dos nossos estudantes. Então, peço que vocês peguem uma folha de papel aí, ó. Ó, eu peguei aqui de um bloquinho de notas que eu tenho aqui. Vou deixar ele quadrado, né? Precisamos que a folha seja quadrada, pessoal. Ó, já fiz tanto isso aqui hoje que eu tô até expert em fazer uma folha quadrada. A minha tá aqui. Assim que todos conseguirem se organizar com a folha quadradinha, me mandam mensagem, dão um joinha que eu já inicio. Isso, professor, ótimo. Pessoal, essa atividade que é legal de fazer com os alunos em sala de aula, tá? Para eles entenderem também, eu vou fazer isso com o nono ano, sexta-feira. Ótimo, professor Jane, para eles entenderem como é importante eles prestarem atenção no enunciado. E como às vezes um enunciado um pouquinho mal escrito pode prejudicar eles. Prof. Daniele também ok, ótimo. Ronaldo também, beleza. Ismaila também. Fernanda também. Lenier também. Beleza, acho que todo mundo já, né? Juliano também está se organizando já. Beleza. Pessoal, então, é assim. Eu já sei o que vai ser feito no final. Então, eu já tenho meio que meu objetivo. Então, por isso que eu não vou construir mostrando para vocês. Aí, eu vou construir aqui, escondidinho. Mas eu vou dar só os comandos para vocês. Vocês vão ter que tentar fazer, tá? Do jeito que vocês entenderem. Bom? Então, do jeito que você entendeu ali o comando, você faz. Tá bom? Primeiro comando. Dobre o papel ao meio, unindo duas pontas e abra a folha. Já fiz aqui no meu, tá feito. Segundo comando. Dobre novamente ao meio, usando as pontas que não foram dobradas.
Terceiro comando. Deixe o triângulo isósceles de ponta para baixo. Próximo comando. As pontas externas de cima para baixo em direção ao meio. Professora Elaine, seja bem-vinda. Estamos fazendo nosso acolhimento. Prof, se conseguir pegar uma folha aí, tá, uma folha sulfite, quadradinha, para a gente poder fazer o acolhimento junto. É bem legal essa atividadezinha aqui no final. Próximo comando, pessoal. Agora, a ponta inferior para cima, depois para dentro até o meio. Tô vendo umas carinhas assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Prof, é isso daí. Não sei nem achar o triângulo que o senhor achou aí, porque tá meio difícil. Vou fazer aqui no meu. E ao final, se der tudo certo, todos os comandos derem corretos, vai sair um cachorrinho. Quem conseguiu o cachorrinho? Ó, o professor Juliano conseguiu. Ó, o professor Ronaldo saiu mais ou menos ali um cachorrinho. A professora Vivi também. Ismael saiu um avião, professor Ismael. Ó, a professora Jane fez um cachorrinho Um diferente. coração, eu acho. Coração. Ótimo, O meu ficou um cachorrinho com as patinhas para frente, professor. ótimo, ótimo. E assim, eu fiz isso aqui, pessoal, semana passada com a tutora. Até eu ver a imagem, eu achei que eu ia sair um saco. Depois que eu vi a imagem, que eu percebi que era um cachorro, tá bom? Então, assim, não se preocupem, todo mundo aqui tá no mesmo barco. Aí, ó, a professora Viviane mostrando ali, ó. Isso mesmo, ó. Eu achava pra mim que era um saco. E, pessoal, então chega ao fim, é o nosso cachorrinho, ó. Meu tá aqui, deixa eu tirar essa luz, que eu coloco ela pra não ficar tão escuro, mas, ó. Tá aqui o cachorrinho. Bom, vamos fazer agora o passo a passo juntos, tá? O que deveria ser correto de fazer. Então, eu vou desmontar o meu desde o princípio aqui para vocês poderem ver. E vamos lá juntos, ó. Dobre o papel ao meio unindo duas pontas. Qual ponta? Eu vou unir a ponta de cima com a ponta de baixo. E depois eu vou abrir de novo, para ficar a marca do meio. Segundo comando, dobre novamente ao meio, usando as pontas que não foram dobradas. Vou fazer a mesma coisa, então, né, do outro lado. Aí vem a pior, né, para quem não é de exatas, quem não é de matemática, deixe o triângulo isósceles de ponta para baixo. Tem alguém de matemática aqui, na turma da noite? A prof. Viviane. Prof. Viviane, então, é a sua função. Firenir também, ó. O que é um triângulo isósceles? Ismaila também, ó. O que é um triângulo isósceles? Vamos lá. Na verdade, assim, ele faz, se você for olhar certinho como ele fez aqui, ó, ele não faz exatamente o isósceles, ele faz um triângulo retângulo, tá? O triângulo isósceles, o que ele tem aqui, ó, tá vendo? É que fica ruim por causa do branco aqui. Ele tem aqui, ó, tá vendo esse lado e este lado, certo? São três lados diferentes. O meu fez um triângulo retângulo, mas o triângulo isósceles, ele é para ele ter dois lados iguais, tá? Era para ficar isso Então, aqui nosso mais caso no aqui, meio. ó.
É. Para nessa parte a gente conseguir identificar o triângulo isósceles. A gente só vai identificar para frente. Isso não é isósceles, isso é um triângulo retângulo, porque ele tem os 3 lugares, os 3 lados iguais. Porque um quadrado, se eu dobrar o quadrado, ele vai fazer sempre triângulo equilátero, tá? O isósceles, ele vai ter esse, Aí, ó. Então, nós já temos informação errada do nosso roteiro aqui já, ó. ó. Esse lado tá igual a esse e esse. Um triângulo isósceles, ele vai ter este lado e este lado iguais e este lado aqui diferente. Então, ele tem 2 ângulos iguais e um terceiro ângulo diferente. Ó, foi a única turma, dos meus 3 roteiros de hoje, a única turma que descobriu que tá errado o roteiro. Tá ótimo, tá ótimo. Então, ó, mas qual que é ali? Deixa o triângulo isósceles de ponta para baixo. Se eles, assim como eu, não sabem o que é um triângulo isósceles, ou não sabem o objetivo final, vai deixar assim, vai deixar assim, vai deixar assim, porque eu não falei qual ponta que é. Qualquer uma das, toda parte aqui são pontas, então. Juvenal, ele tem mais um erro aí. Ele pede um quadrado, certo? Junte as 2 pontas. Olha só. Posso pegar essa ponta e juntar, certo? Então, assim, 2 pontas. Mas eu poderia também pegar o quadrado e juntar 2 pontas. Esta com esta. E eu faria um retângulo. Eu fiz assim. É? É isso aí. Então, Ótimo, eles estão ótimos aí. Estão chegando onde eu quero que cheguem. Ótimo. Então, assim, Tá. quando você está dando o comando ali, você poderia ter ficado assim, ou poderia ter ficado, como eu falei, como a do colega lá, né? Ficado assim, ó. Né? Daí, a terceira indicação lá, puxar as pontas. Se eu tivesse deixado assim, como é que eu vou puxar a ponta? Se eu puxar a ponta, eu teria feito somente um triângulo, ó. Isso mesmo, pessoal. Ótimo. Então, ó, vamos para o nosso quarto comando ali. As pontas externas de cima para baixo. Aí, se nosso aluno não sabe o que é externo, interno, inferior, e aí, né? Mas aqui. Pontas Vamos. externas, eu podia pegar essa e essa aqui, ó. Isso. Aí Então, não ó, ia dar sapo, nem cachorro, nem nada. como eu sei que é um cachorrinho, eu vou puxar as de cima aqui, ó. Vai ficar meio torto, porque agora fazendo. Sempre que eu faço mostrando para a câmera dá errado. Então, né? Para não. E aí, o nosso último comando. Agora, a ponta inferior para cima, depois para dentro até o meio. Se eu puxar ela inteira, ó, eu tenho que saber informar que são 2 pontas que tem aqui. Vou Mas puxar ela um pouquinho para cima. ó, Juvenal, se eu puxar essa ponta para o meio, o que vai acontecer? As 2 pontas para o meio. Vai cobrir o rostinho do. As 2 pontas para o meio, ó. Nós, se a gente tivesse que orientar um cego, ele já caiu no buraco. E aí, ó. Foi assim que eu me senti, um cego aqui, porque não vi nada, não virei nada, não entendi nada. É bem isso aí. Mas, ó. Comecei a fazer, eu achei que ia virar um sapinho mesmo. Se nós que agora a gente sabe qual é o objetivo final, né? É para sair mais ou menos um cachorrinho. Bom, nós sabemos. Mas lá na sala de aula é legal você fazer igual eu fiz com vocês. Não fala para o aluno. Tá? Manda ele pegar uma folha quadradinha ali. Vamos lá, pessoal, todo mundo junto fazer a dobradura. E vai dando os comandos. Né? E deixa eles se virarem para acontecer igual aconteceu com vocês. Um dobrou a parte, dobrou o quadrado de uma outra maneira. E aí vocês começam a explicar, olha, pessoal, faltou informação aqui, informação aqui. Por quê? Chega na prova Paraná, chega nas provas que eles têm que fazer, eles acabam lendo de qualquer jeito a informação, e às vezes a informação pode estar errada. Igual aconteceu aqui com a professora Viviane Spelson, né? Ó. Não é um triângulo isósceles. Não, ele faz. Então, assim, se ele sabe o que é um triângulo isósceles, ele vai estar fazendo errado. Então, passar para a próxima parte. Da dobradura ao enunciado. Do que você sentiu falta ao ler os comandos? E aí, do que vocês sentiram falta? Eu senti falta de mais clareza, mais detalhes. E ainda a informação veio errada. Talvez um passo a passo junto aí, né? Uma imagenzinha mostrando como que montava junto. Existem palavras ou verbos que dificultam
a compreensão dos comandos? Tinha alguma palavra que você falava, poxa, acho que meu aluno não vai entender isso. Eu digo aqui, ó, a primeira delas é o isósceles para mim, ó. Ela dificultou um Eu monte. acho, licença, eu acho, professor, que faltou a informação que a gente ia fazer alguma coisa que seria alguma dica do que seria feito, não apenas, ó, dobra isso, dobra aquilo. O aluno já vai olhar e falar assim, não vou fazer. Qual que é a intenção desse assunto? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a instrução que eu tenho para estudar isso? Entendeu? Acho que faltou um embasamento teórico do porquê eu estou fazendo isso. Não sei, eu achei bem Isso mesmo. cru o negócio. Isso mesmo. Que não dá vontade nem de fazer, aí você fica com raiva. Eu tô me sentindo igual os alunos, com raiva e não querer fazer. Só que quantas vezes alguns... Eu não vou dizer nós, porque nós já sabemos como mudar. Mas tem muitos profs que deixam a avaliação deles serem assim. A avaliação não desse jeito. Gera frustração. E assim, nós sabemos que quando eu iniciei da aula, né, tinha acabado de sair da graduação, aquele amor, aquele espírito de, nossa, universitário, vou chegar ali, peguei logo um terceirão, falei, vou tacar as piores provas possíveis pro terceirão. Só que eu percebi assim, poxa, calma aí. Eu, aqui na faculdade, tenho dificuldade com algumas coisas. Imagina um terceirão. Então, assim, por mais que a gente tenha, né, a gente, eu aqui não dar os comandos para vocês, eu sabia que vocês não sabiam que ia ser um cachorrinho. Mas, eu imaginei que, todo mundo sabe que é um cachorrinho. Se eu der os comandos, todo mundo souber que o objetivo é esse aqui, de uma maneira ou outra, vocês até conseguem chegar no objetivo final, aos trancos e barrancos. Mas agora, se vocês não sabem, faltou então, né, informações minhas aqui durante o contexto para vocês, olha, professor, aqui quando eu dobrei ali em cima é para ser a orelhinha do cachorro, então eu vou dobrar de tal jeito para ficar certinho. E, né, como podemos transpor essa experiência ao pensar a leitura dos enunciados de questões ou atividades? Se a gente tiver uma avaliação dos nossos alunos, assim, a gente consegue entender que às vezes acontece essa confusão que estava aqui, lá na avaliação? E a gente reclama muito, né? Os alunos não gostam de ler. Realmente, não gostam. Mas, assim, ler uma coisa mal feita é muito ruim. E olha, pessoal, sou PCA e exatas aqui na minha escola, porque estou cursando matemática, né? Então, e assim, meu Deus, professores de matemática, desculpa, mas assim, eles são maravilhosos. Mas os enunciados das questões de vocês são tão confusos que, olha, porque assim, aqui na minha escola, todas as avaliações dos professores passam pelos PCAs para depois chegar nos alunos. Porque a gente meio que deu uma ajudada, uma filtrada. Meu Deus, a minha prof, coitadinha, né? A prof já tá se aposentando, tá faltando 2 anos para ela se aposentar já, coitada. Mas é tão confusa a avaliação. É tão confusa a forma de olhar, porque ela manda olhar um gráfico e o gráfico tá, né? Ou, por exemplo, um dia até não foi nem culpa dela. Ela mandou olhar um gráfico e, conforme as cores do gráfico, responder a questão. Aí ela mandou imprimir em preto e branco. E aí ela já tinha imprimido as 40 provas. Como que o aluno vai conseguir ver se o gráfico tem preto e branco? Aí vai o professor Juvenal, né, pegar a caneta, né? Prova por prova. Essa aqui é vermelha, esse aqui é azul, esse aqui é verde, esse aqui é tal cor. Porque a escola nem deixa eu imprimir de novo. Então pensa, às vezes a nossa forma de fazer a avaliação acaba prejudicando o aluno. E também, muitas vezes, a falta de conhecimento do aluno sobre uma palavra. No nosso caso, nós mas se você está cursando matemática, eu não lembro de. E essa parte aqui da matemática é uma das partes que, assim, que eu não gosto tanto. É isso aqui Bhaskara, o resto eu amo. Mas isso aqui Bhaskara não dá, sabe? Então, lembrar todos esses nomes, lembrar todos esses tipos de triângulo, essas coisas não entram na minha cabeça. Então, pensa um aluno que está estudando isso ainda.
Então, qual a importância de compreender os verbos e as demais palavras do enunciado para a resolução de um exercício? Questão de uma avaliação. Alguém que já fez, acho que todo mundo que já fez, né, prova de inglês. Eu não sei vocês, tem alguém aqui que é fluente, consegue falar assim naturalmente? Meu Deus, para mim é uma sopa de letrinhas. Eu entendo pouquíssima coisa e eu imagino os alunos. Meu Deus, como que eles fazem essa avaliação? Por mais que eles estejam estudando, que esteja, né, no período deles aprenderem ali, mas eu penso, nossa, que difícil deve ser para os alunos pegar uma prova para de inglês ali, com texto, tudo certinho ali, tudo na língua estrangeira, e ele tem que entender. Então pensa, se muitas vezes no português ele já não entende, imagina na língua estrangeira, né? Então, vamos analisar o enunciado de algumas questões aqui rapidamente, tá bom? Quais verbos ou demais palavras podem dificultar o entendimento do enunciado? Primeira questão. No trecho, quando ele se deu conta, segundo parágrafo, a expressão destacada significa... Quais palavras aqui vocês acham... Imaginem quem tem nono ano. Quem aqui é prof de nono ano? Prof. Ismaila, prof. Heloísa. Tá. Prof. Juliano também. Então pensa assim, as turmas de vocês, as turmas mais velhas, assim, tá? Nono ano, do ensino fundamental, tá bom? A turma mais velha que você tem no ensino fundamental, o nono, oitavo, tal. Quais palavras aqui eles não entenderiam? Pro Viviane? Aí não é exatamente uma palavra, mas o termo ali deu conta para eles, eu acho que não seria legal, porque não é uma, vamos colocar assim, uma expressão da idade deles. Então, deu conta ali, talvez eles não chegassem a entender. Ótimo, prof. Lenir. Olha, eu só acho que aquele segundo parágrafo ali é desnecessário, né? Eu acho. Não havia necessidade dessa palavra. Prof, se eu te falar que eles não conseguem localizar o segundo parágrafo. Pessoal, assim, eu sou aquele professor de história meio assim... Às vezes eu faço uma coisa nova, uma inovação assim, mas muitas vezes eu recorro ao livro. A pegar livros, porque eu sei que tem uma dificuldade de leitura muito grande. Então, assim, muitas vezes eu pego um livro e tal, aí vou lá, passo umas questões no quadro para eles poderem procurar no livro e achar. Professor, tá onde? Aí eu falo, segundo parágrafo, tal linha. Professor, mas eu não sei, tá onde? Segundo parágrafo de tal a tal lugar. Professor, eu não sei, vem aqui e mostra. E assim, realmente o aluno não consegue achar o segundo parágrafo dentro de um texto. Prof. Heloísa? Eu acho também que eles têm muita pobreza de palavras. Eles não leem livros extensos. Então, eles não conhecem palavras simples, às vezes. Vai ter mais coisa aqui, viu? Concordo com o Prof. Elô. Segunda opção que nossa, né? Segunda parte. Ao comparar os dados, justifique o Afeganistão apresentar um Gini melhor do que a China e a Índia, mesmo possuindo um IDH inferior. Quais palavras aqui? Ó, isso aqui é do 8º ano, porque a gente trabalha com Gini em geografia. Eu sei que isso aqui é do 8º ano porque a prof falou hoje de manhã. Então, assim, a sua turma, quais palavras aqui não identificar? Eu vou dizer a minha, tá? Nono ano. Professor, o que é justificar? O Filenir pode falar? Tira ele da mão. Eu acho que ali sobra... eu não saberia, né, o que é Gini, não sei. E talvez para o aluno, né, falar em IDH inferior, talvez também ele não entenda, né, o que seja isso. Ótimo, prof. Jane, pode falar? Da forma que a professora Lenir falou ali, eles não iriam saber comparar e justificar, piorou,
não iriam fazer essa comparação porque eles não conseguem saber ali a justificativa, o que é IDH, né? O que é isso? Então, para começar, eles têm uma dificuldade imensa para ler, não saberiam justificar porque não conseguiriam comparar. E é isso mesmo, tá? O Gini, pessoal, ele é um gráfico de distribuição de renda, desigualdade, tá? Muito parecido com a questão de IDH, né? IDH mais aqui nas nossas regiões. O pessoal tá falando por cima, tá? Professor de história falando de coisas de geografia, tá? Tô falando bem por cima mesmo, nada assim. Mas, eu vou ser bem sincero, os meus alunos do 8º e 7º ano, eles têm dificuldade nisso aqui, ó. Muito em saber o que é o IDH. E aí você às vezes coloca índice de desenvolvimento humano, você vai lá e faz o grafiquinho com ele bonitinho. Próxima aula, não lembro mais de nada. E igual a professora Jane falou, comparar, justificar, né? Igual a professora Mayra falou também, né? Justifique, Gini, IDH inferior, eles têm uma dificuldade inferior, superior, uma dificuldade. E assim, eu tô vendo agora até a turma do 6º ano chegou para nós com uma dificuldade muito grande em lateralidade. Direita, esquerda, à frente, atrás. Antecessor, sucessor. Isso. Uma dificuldade. E assim, eu lembro que quando eu cheguei no 6º ano, né? Na época na 5ª série, hoje é 6º ano. Tínhamos que chegar com a tabuada sabendo tudo e sabendo os números romanos. Hoje, o 9º ano não sabe usar números romanos. Eu tenho essa dificuldade minha no 9º, que eu bato com eles desde a 6ª série, não adianta. Eles lembram, hoje eles sabem, amanhã. Então, assim, é uma dificuldade muito grande de coisas que eles não usam regularmente. E igual a professora Elô falou antes, eles não leem. Eles não têm uma vontade de ler. E também, muitas vezes, eles não têm exemplo. Prof, eu ouvindo ali, né, cada professor comentando, isso de certa forma me dá um conforto de achar que não é só na minha escola que está acontecendo. Tá geral. É assim tudo, professora, tá? A gente ri porque, né, é cômico, né? Mas, né, na verdade é trágico a situação que estamos, né? E olha, não é só no Paraná, é no Brasil todo. O prof. Viviane pode falar? Juvenal, você já indicou para os seus alunos assistirem Idiocracia? Tá. O filme foi feito há mais de 20 anos e o que nós estamos vendo é a realidade daquele filme. Exatamente, eu já vi ele, muito bom. Nos quatro cantos do planeta Terra, nós estamos vendo isso. E, assim, às vezes a gente se sente frustrado, né? Não é possível que o aluno não saiba assistir, não saiba ver as horas no relógio analógico, né? E ainda tem dificuldade em se localizar no tempo no relógio digital, né? Então, assim, cada vez a gente vê mais e mais e mais a realidade da idiocracia acontecendo no nosso dia a dia. E assim, pessoal, eu vou ser bem sincero. Aqui meu colégio é um colégio integral, e nós temos aqueles clubinhos na hora do almoço, né? E o clubinho que eu montei, que eu auxilio os alunos a escolherem, é o do filme. E o primeiro filme foi Idiocracia. E, vou ser bem sincero, eles odiaram o filme. Porque o filme não é um filme do jeito que eles gostam, cheio de efeitos especiais, um filme cheio de. Um filme que a todo momento tem um estímulo. Sabe? E eles estão nessa fase, né? Que a cada segundo o cérebro deles tem que ser motivado, tem que ter uma coisa ou outra. Pode falar para Viviane. O filme tem história, não é visual. Você tem que perceber, você tem que entender, você tem que raciocinar sobre o que está acontecendo. E não é isso que eles querem apenas, tá, o visual. É bem isso, tá? Concordo com vocês. Mandei no chat, prof. Idiocracia. Bom, o nome do filme. A Viviane me mandou. E assim, eu fiquei abismado porque nós temos várias feirinhas aí na hora do almoço ali da escola. E uma delas é do livro. E eu peguei, né, nesse dia do livro e fui com os meus livros de casa para ler. E eu cheguei lá com o Harry Potter e a Câmara Secreta. Um livrinho assim.
Professor, essa Bíblia desse tamanho você está lendo? Você não faz mais nada da vida para ler um livro desse tamanho? Meu Deus, professor. Pessoal, chegamos num ponto que, assim, desculpa, né, mas eu sou fã, mas em que livros como Harry Potter, como Percy Jackson, como livros que eram livros mais infantis, mais jovens, eles acham livros difíceis de ler. Senhor dos Anéis, então, é se jogar embaixo do caminhão. Quando eu falei que eu já tinha lido as Crônicas de Gelo e Fogo todo, né? Meu Deus. Professor Juliano? O professor falando aí agora, a minha menina pegou gosto pela leitura também na hora da atividade. Daí deles na escola lá, né? Na hora do recreio também tem um clube de leitura lá. Aí, assim, para ela é bom, para mim não é tanto, né? Já comprei acho que uns 200 e poucos livros para ela. Eu comprei esses dias também, o professor falou aí do Percy Jackson. Comprei lá acho que 5, 6 livros lá numa pancada lá que vem numa caixinha lá. E ela pega, leva para a escola e lê direto mesmo. Pegou gosto, sabe? Todo mês tem que comprar livro para ela, todo mês. Parabéns, prof, tá? Mantenha assim, tá? Sim, Parabéns, porque olha, eu sei que assim, eles estão numa fase que eles estão educar. Então, esse é incrível, seja bom, mas que acabe tudo em um livro só. Sabe? Eles não querem ficar esperando vários livros. Aí eu falei pra eles assim um dia, pessoal, se vocês vivessem na minha época, em que não tinha série pra maratonar, e que eu tinha que assistir, quando eu passei a gostar de Harry Potter, foi pelos filmes, e tinha um filme a cada 3 anos. Então, eu assistia um filme, eu ficava naquela ânsia, esperando 3 anos, pra daí assistir o próximo. E eles não, eles querem tudo na hora. Sabe? Se não tiver na hora, eles não acham legal. Eles jogam pro lado. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Fundamentando a prática. Alguém pode ler para mim, por favor? Os verbos presentes nos enunciados são conhecidos como os verbos de comando e indicam a tarefa a ser realizada, ou seja, como se deve responder uma questão. Não conhecer estes verbos e encontrar termos complexos ou desconhecidos dificulta o desempenho dos estudantes na resolução das atividades ou itens das avaliações. Se os alunos não compreendem ou leem nos enunciados de todos os componentes, nas avaliações internas e externas que realizam, isso irá se refletir em leituras fora da escola. A leitura é um projeto de todos. Isso eu concordo, pessoal. Nossos alunos, se a gente não leva eles a ler dentro da escola, como que a gente vai esperar que eles vão ler fora? Onde eles não são, né, de certa forma, obrigados a ler. E isso, a gente montou a feira do livrinho, né, na hora do almoço da escola, porque, né, aqui a nossa escola é escola integral, e a gente recolhe todos os celulares durante o horário da aula, e a gente devolvia para eles na hora do almoço. Só que a gente percebeu que, meu Deus, a gente tirava pelo celular, eles deixavam até de almoçar para poder ficar com o celular. Por causa daquele vício, daquele que o celular. E nós levamos, pessoal, olha, vamos tentar, né, diminuir um pouquinho. Aí uma aluna, né, que hoje até é a presidente do Grêmio da escola. Professor, desculpa, mas os próprios professores na hora do almoço só ficam no celular. E que exemplo a gente passa para eles, né? Aí foi aí que nós começamos a Feira do Livro, em que os professores vão lá fora com livros. Estão lá com livros, estão lá com um livro ou outro. Cara, a gente falou, pessoal, nós temos, né, todo mundo aqui é pai de família, né, a gente tem uma coisa ou outra. A gente tem que, queira ou não, estar pronto, né, caso nos liguem. Mas, realmente, pessoal, tinha um professor que ficava vendo vídeo do YouTube na hora do almoço. E como que vai exigir algo dos alunos? Então, como que a gente vai trabalhar, né, essa questão, né? Como se deve responder uma questão? Como a gente consegue ver esses verbos? Porque nossos alunos estão lendo um pouco. E não só isso, eles estão numa geração em que eles querem tudo de uma maneira muito rápida e tudo de uma maneira mais simplificada. Por exemplo, não só eles, a gente também. Como que a gente escreve você no WhatsApp? Abreviado. O VC, né?
Também. Por quê? Só o PQ. Isso, professora Viviane, geração de imediatismo, isso mesmo. E assim, eles estão levando, só que nós, né, que somos um pouquinho mais vividos, podemos dizer assim, tivemos o período pré-internet. Pessoal, assim, eu não sou tão antigo na escola, mas eu ia pra Lan House pesquisar trabalhos. Eu não tinha internet todo dia em casa. Eu ia de vez em quando. Eu tinha que ir na biblioteca do município, reservar um livro para fazer um trabalho em casa e eu tinha que devolver esse livro na outra semana. Senão eu pagava multa. Eu tinha que ir na biblioteca da minha escola pegar aquelas enciclopédias quando não tinha. Quando não podia usar outra forma e fazer o trabalho ali. Hoje não. Qualquer informação que eles quiserem, eles puxam um chat GPT e pô, a Barça, é isso mesmo, prof. Eu não sou assim tão vivido, mas eu já usei bastante, bastante. Eu lembro até que o primeiro livro que meu pai me deu, foi assim, um livro que eu mais pedi pra ele, não foi nem um livro, eu sou apaixonado por aqueles atlas, tem todos os continentes, cidades e tal, eu amo aquilo. E eu nunca podia ter porque era caro, meu pai não tinha dinheiro pra me dar. E aí um dia, de tanto incomodar ele, eu fui lá e pedi pra ele pegar, de presente de aniversário pra ele um atlas. Eu queria de meu aniversário pra ele me dar um atlas. E eu usei esse Atlas até o ensino médio inteiro. Eu me recusava a ir na internet pesquisar alguma coisa porque eu tinha o Atlas. Sabe? Então, assim, os nossos alunos hoje eles perderam isso. Essa vivência que a gente tem. Quem tinha Barça Elite. Eu não tinha, porque eu pegava na escola emprestada. Eu nem pegava, eu tinha que deixar na escola. Não podia pegar. Nossa experiência. Professor, como em pensamento computacional, podemos apoiar os estudantes que apresentam dificuldades na compreensão de enunciados e contribuir para o desempenho deles em atividades e avaliações? E aí, pessoal, como que nós, a nossa disciplina, a gente pode ajudar eles a entenderem um pouquinho mais do enunciado? Por não saber lerem mesmo. Porque a gente tem essa mania, né? De programação robótica de pensamento, fala assim, a minha não tem prova Paraná, então eu não. Eu fiz Maia Construção de Glossário, Prof. Viviane, pode falar? Eu acho assim, nós estamos trabalhando ali, veja só, eles gostam muito de jogar Roblox e todos esses joguinhos todos, né? Eu penso do seguinte forma, eu acho que essas indústrias e que hoje chamam a atenção dele também deveriam trabalhar um pouco a nosso favor, sabe? As próprias redes sociais deveriam trabalhar um pouco mais a favor justamente da leitura, tá? Da compreensão, tá tudo muito facilitado. Até vamos colocar pelo próprio as linguagens de programação, tá? Hoje ainda algumas linguagens usam enormes linhas de comando, mas tem linguagem que é linguagem que é por bloco, você vai só encaixando uma coisa na outra, que nem o Scratch, tá? O Scratch começa de uma forma bem facilitada para eles, para depois entrar nas linguagens de programação, mas quando entra na linguagem de programação, eles ficam um pouco entediados, por quê? Porque dá preguiça. Está tudo muito facilitado. Então, eu acho que as tecnologias que vieram para facilitar tinham que incentivar também mais o processo de leitura, o processo de compreensão de texto, o processo de escrita, né? Isso tudo também deveria ser incentivado. Na verdade, prof, deveria, mas não vai ser. Porque todos nós aqui somos professores, seres pensantes, e a gente sabe muito bem que é muito mais fácil você manipular, você controlar e você interter alguém que não tem muito conhecimento. Para quem não tem tanto conhecimento, qualquer coisa é divertido, qualquer coisa é engraçado, qualquer coisa entretém, qualquer coisa puxa atenção. Então, as redes sociais, principalmente, elas jamais vão trabalhar ao pressuposto de nos ajudar. É preferível colocar pão e circo. É basicamente isso, prof. Sabe? Mas aí vem a nossa função hoje, né? Porque, assim, infelizmente, muitos profs não perceberam que nós evoluímos em 5 anos o que a gente não tinha evoluído em 100. Que é a questão de
Até 2015, até antes da pandemia, o professor ele era portador do conhecimento. Ele tinha o conhecimento, o aluno vinha para a escola buscar esse conhecimento com o professor. Após a pandemia, o professor não é mais portador. Mas o professor ele é direcionador. Ele é o volante. Ele ajuda o aluno a se direcionar no que é conhecimento e do que não é conhecimento. Por quê? Conhecimento eles têm ali pelo celular, eles puxam a qualquer momento. E se ele quiser focar em algo específico, por exemplo, tem um aluno meu do 9º ano, então, ele para a história da França, porque ele gosta de Napoleão Bonaparte, ele sabe muito mais do que eu sei de história da França, porque ele pesquisa isso o dia todo. Ele tem tempo de o dia todo pesquisar isso, de o dia todo ver vídeo no YouTube sobre isso, de o dia todo, né, quando sai da escola, viver isso. Eu não tenho esse tempo. Então, ele consegue informação sozinho. Qual é a minha função? Ele vem, professor, isso aqui aconteceu de verdade? Aí vai eu, né, pesquisar correndinho lá, dar um jeito de, né, olhar nos meus fichários, nos meus livros. Olha, calma aí, vamos lá. Eu vou direcionando ele para o que é realmente conhecimento e o que é, né, fantasia, invenção, o que é realmente manipulação. Então, lá em programação em robótica, em pensamento computacional, como que eu, professor Juvenal, trabalho com eles a questão de leitura? O 6º ano e o 7º ano, eu peço para que eles realmente entendam um código como se fosse um texto. Porque, assim, eu falo assim, pessoal, vocês estão dando um comando para o computador. Esses bloquinhos que vocês encaixam aqui, são vocês que estão dando um comando a ele. Qual comando você está dando para ele agora? Ah, professor, não sei, vamos ler junto? Olha aqui o gatinho do Scratch. Quando a bandeirinha verde for clicada, vá para a posição X. Posição que é essa? Ah, professor, ali o X e o 6º ano já sabe, porque eles jogam joguinhos que tem coordenadas X e Y. Então eles já sabem essa informação. Mas eles não sabem colocar isso no papel. Mas ao ler, eles já sabem isso. Olha, vai para a posição X, tal, Y, tal. Se então, se não, opa, a condição aí, já que é português, né? Condições. Se tal coisa, se não, se isso, aquilo. Então, não, nessa leitura breve que eles fazem dos códigos, eles já conseguem ali, né? Primeiro, entender que eles que controlam o computador, não é o contrário. São eles que estão dando o comando, e de que cada comando que eles colocam é importante e tem que ser bem feito. Então, por exemplo, uma das minhas formas de avaliar o 9º e 8º ano é se o comando está de uma maneira lisa, de uma maneira bem feita. Não só colocar os códigos de qualquer jeito lá e pronto. Está bem organizado, está bem... eu pensei assim, se eu olhar para esse código aqui, não conseguir ler ele direito, é a mesma coisa pegar um caderno de que está listado. Eu não vou entender nada. Então, tem que estar bem organizado, bem feito. E isso vai levando eles até a ter um entendimento melhor. Mas também a gente trabalhar um pouquinho de leitura na nossa disciplina, fazer jogos. E principalmente, né, eu sei que a gente tem a plataforma que nos ajuda bastante, mas às vezes trabalhar fora da plataforma, na sala de aula, né, buscarem um pouquinho sobre a história da tecnologia, fazer eles lerem de verdade, né, o que eles não fazem muitas vezes. E agora vai vir uma sugestão que a nossa professora Ismaila nos deu. Então, né, já que ela nos deu a sugestão, vou pedir para que ela leia para nós, prof. Construção de um glossário. Número 1. Primeiro passo. Com a cor azul, sublinhar palavras desconhecidas que não sabe o que significam, difíceis. Segundo passo. Resumir o que acha que é. Terceiro passo. Pesquisar o significado no dicionário. Quarto passo. Sintetizar com suas palavras o que significa. Quinto passo, registrar palavras semelhantes. Aí, com a cor vermelha agora, sublinhar os verbos.
Segundo passo, resumir o que acha que é para ser feito. Terceiro passo, pesquisar o significado no dicionário. Quarto passo, sintetizar com suas palavras o que compreendeu sobre como ou o que fazer. Quinto passo, registrar verbos semelhantes que indiquem a mesma ação. Então, pessoal, aqui dá um passo a passo de como se organizar um glossário. O professor Ismael tinha colocado ali no chat. Por isso, naquele momento, eu nem dei tanta, nem falei tanto, porque eu sabia que a gente ia trabalhar depois com ele. Alguém aqui já fez um glossário? Eu lembro de uma prova de português na 8ª série, que ela cobrava isso bastante. Porque, assim, eu sempre gostei bastante de escrever. Só que, assim, além de eu ter língua presa, né? Eu escrevia como eu falava. Eu tinha muita dificuldade em usar palavras mais rebuscadas, palavras mais bonitas, né? Eu escrevi de um jeito simples. E aí, ela fez esse trabalho com toda a turma, para quê? Olha, pessoal, vamos lá aqui nessa palavrinha aqui. Você conhece essa palavra? Conheço. Ah, não conheço. Então a gente vai lá, a gente passava um marca-texto ali bonitinho, escrevia a palavra embaixo. O que você acha que é essa palavra? Ah, eu acho que é isso, isso, isso. Vamos lá, pessoal, pegar o dicionário, né? Hoje dizem um chat GPT, né? Mas pega o dicionário, vamos dar uma olhadinha na palavra. Ah, a palavra é isso. Próximo passo. Sintetizar. Explicar de maneira simples e rápida, né? E assim, a professora falava bem assim, Juvenal, sintetize de maneira simples e rápida. Por quê? Se você tiver que escrever muita coisa aqui, na hora da prova você não vai lembrar. Então tem que ser algo simples, que na hora que você pensar nessa palavra, ou você pensou em algo sobre isso aqui, por exemplo, vamos lá. Vou lembrar que é uma palavra que eu usava bastante. Elucidar. Porque eu sempre colocava, explicar. Quando eu for explicar aquilo, não, muda a palavra, Juvenal, usa o elucidar. Tá, eu quero explicar, mas não posso usar explicar de novo. O que eu vou fazer? Elucidar é uma palavra que dá para colocar. Então, registre palavras semelhantes. Olha, eu utilizei elucidar 2 vezes. Vamos utilizar outras palavras que são semelhantes, têm o mesmo objetivo dela, mas são um pouquinho mais rebuscadas, mais bonitas. Pessoal, eu usei esse glossário aqui, no que eu tinha. 8º, 7ª série, 8ª série, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, 1º e 2º ano da faculdade. Eu só fui perder ele porque me roubaram a minha mochila com o meu caderninho que tinha ele escrito. Porque na faculdade isso me salvava tanto, que tinha que fazer os trabalhos dos professores, tinha que fazer os artigos científicos, as coisas, e eu sempre fui muito ruim de lembrar palavras, pessoal, sempre fui muito ruim de português. Então, para mim lembrar as palavras bonitas, as palavras assim, principalmente acentuação, eu usava muito o meu glossário. E eu tinha realmente, igualzinho tá aqui, pessoal, tá? Eu tinha um de palavras e eu tinha um de verbos. E eu também tinha um de adjetivos. Agora lembrei, eu tinha um de adjetivos também, que era, eu quero chamar a pessoa de tal coisa. Qual palavra que seja próximo disso? Essa aqui, é mais bonitinha. Então, por exemplo, ia falar que a pessoa era bonita, colocava exuberante, formosa, e colocava palavras assim. Então, eu tinha esses 3 tipos de glossário para poder trabalhar. Aqui está sugerindo para nós 2. A gente fazer 2 com nossos alunos. O primeiro é o professor Ismael, né? Que o professor Ismael explicou, então, de palavras. E o segundo é de verbos. Por quê? A gente vai pesquisar o verbo. Vai sublinhar ele aqui primeiro. Vamos resumir o que acha que esse verbo manda fazer. Por exemplo, justificar. É um verbo. O que esse verbo manda fazer? Alguém sabe? Professor, você passa uma questão no quadro lá. Questão tal, justifique. Eu vou falar para um de vocês. Professora Viviane, pode falar? Eu estou explicando e exemplificando. Estou unindo 2 informações. Isso.
né? Você está validando, você está, de certa forma, ali, provando aquilo. Então, se tem uma opinião, justifica essa sua opinião. Prove ela, valide ela, né? Traga razões que ajudem a explicar, né, o porquê dessa sua opinião. Aí vamos lá. Coloquei o verbo justificar. Coloquei para que eu acho que ele serve. Pesquisei no dicionário. Vou sintetizar ele com palavras simples. Quando eu quero justificar, eu quero validar, eu quero provar. Pronto. E aqui no quinto passo, eu vou procurar verbos semelhantes. Provar, validar, já são dois verbos semelhantes a justificar. Então pensa, isso facilita muito a cabeça do aluno na hora de fazer um trabalho, na hora de escrever um texto. Eu sei, pessoal, nossos alunos estão escrevendo muito pouco. Né? E isso também é outro defeito nosso, né, pro pós-pandemia, né? Que é escrever pouco. A gente antes escrevia bastante, hoje a gente escreve pouco. Escreve o mínimo possível. Vamos então para o nosso na prática, pessoal. Use uma aula para iniciar a produção do glossário, orientando coletivamente o passo a passo com procedimentos de leitura. Solicite um caderno, agenda ou até mesmo a construção de um documento no digital, que servirá de suporte. Aí deixe, no caso vocês alunos, deixe os cursos usarem a criatividade para organizar as suas anotações e incentive-os a capricharem. Outra forma, pessoal, também, além do glossário, que eu faço muito com meus alunos, eu dou para eles, assim, algumas avaliações minhas, eu deixo eles utilizarem a famosa folha de cola. Mas o que é essa folha de cola, professor? Eu pego aquele caderninho pequenininho, sabe, de 90 páginas, eu dou uma folha daquela para cada um e falo, olha, o conteúdo do trimestre, o conteúdo da avaliação é este. Você tem essa folha aqui para sintetizar suas informações aqui, seus conteúdos, para você utilizar de cola durante a prova. Ah, professor, isso aí fica maravilhoso a prova deles, porque, eles enfeitam, eles leem, a maioria deles nem usa a medida da folha. Viviane, pode falar? Depois que a lei veio proibindo o celular, que eles não podem mais tirar foto do quadro, eles voltaram a escrever. Felizmente, foi um dos benefícios da lei. Eles voltaram a escrever. E toda vez que você escreve, você passa a assimilar melhor a informação. Então, essa geração que começou a usar novamente a escrita, talvez daqui uns 3, 4 anos, seja um ganho você não poder mais utilizar o celular em sala de aula e não mais poder tirar foto do quadro. Porque eu sempre dizia para eles, se vocês tiram a foto do quadro, e a primeira foto que vocês apagam quando está sem memória o celular é a foto do quadro, e vocês não passaram ela para o caderno. Eu falo assim para os meus alunos, né? Pode falar. Você falou um termo aí que tem que explicar para os seus alunos. Sintetizar. Aí eu vou lá e uso o termo mais difícil, falo assim, esmiuçar. Aí é pior ainda. Aí eu falo assim, pessoal, coloca de uma maneira simples. Simples, tá? Simplifica. Isso aqui vocês sabem o que é simples, né? Aí eu falo, deixa de maneira mais simples. E aí eu falo para eles, pintem, desenhem, coloquem mensagenzinha, sabe? E aí tem uma aluna que ela é minha monitora de história, coitada. Eu falo coitada porque assim, tudo que eu preciso eu chamo ela. Aí eu falo para ela assim, ajuda os colegas a simplificar ali. Aí ela vai lá e escreve, aqui, coitado, presta atenção aqui. Ela bota umas mensagens em cima da cola dos colegas para eles olharem para aquilo lá. Vamos ver aqui o chat, prof. Heloísa. Ah, não, prof, não deixo. Não deixo, prof. Heloísa, tá? Fica tranquilo. Teve uma aluna que tentou. O que ela fez? Ela colocou vários post-its em cima e foi em cada post-it escrevendo. Aí eu fui lá e arranquei todos os post-its, porque eu falei assim, não, o objetivo era você utilizar a folha, não post-it. E ela foi bem na prova, porque de tanto ela copiar, ela conseguiu ir bem na prova ainda. Então, de certa forma, até ajudou. Pessoal, então a gente vai para o nosso em ação. É todo aluno que faz uma cola. E realmente, pessoal, depois que eu passei a utilizar essa minha cola pedagógica,
Os alunos, o meu 9º ano ficou, olha, eu fiz um trabalho com eles de Getúlio Vargas, de Segunda Guerra Mundial, que eu fiquei impressionado. Mas daí, chegando na Prova Paraná, eu fiquei triste, porque Prova Paraná tinha uma questão, essa última que saiu, questão tal, ajudava a responder a outra questão. E o melhor aluno da turma errou. Porque ele não ele leu, mas ele não entendia o que o outro falou. Os alunos eles escolheram. E acontece muito, acontece isso também, né? Acontece muito assim. Ah, professor, o aluno que é da Prof. Paê, ele vai bem na Prova Paraná. Por quê? Porque a Paê, ela faz a leitura para ele. Tanto das questões, quanto das alternativas. Então, isso é uma coisa até que eu sou contra. Eu falo assim, olha, se for possível, faça na sala. E assim, eu já fiz às vezes uma leitura ou outra com meus alunos. Minto não. Pessoal, vamos lá então. Agora, reunidos em 4 grupos, vocês irão fazer uma curadoria. Vocês sabem o que é curadoria, né? Beleza, prof. Maureen, tranquilo, tá? Curadoria são meio que ali pegar as questões, dar uma olhada, fazer uma pré-selecionada, tá bom, nas questões, tá? Para ajudar os alunos a montarem um glossário. Então, a gente vai ter um material de apoio, já tá aqui, deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Aqui o material de apoio. Então, pessoal, nesse material de apoio aqui, a gente vai abrir, vai vir para essa página aqui, ó. Vamos ter grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Cada uma das páginas vai ter as provas Paraná da primeira edição comentadas, tá, ó. E vai ter a que vocês vão ter que utilizar para responder essa atividade aqui. O grupo 4 é a do 9º ano, de língua portuguesa e matemática. O grupo 3, se eu não me engano, também é língua portuguesa e matemática, mas é do 8º ano. O grupo 2, também português e matemática, do 7º ano. E o grupo 1, também acho que é português e matemática, mas daí do 6º ano. É isso mesmo. Bom? Vocês vão pegar essas provas comentadas aqui, prova para comentada. Vão abrir aqui a prova, ó, deixa eu ver para vocês poderem ver. Aqui tem os comentários, mas se você for lá embaixo, ó, a partir da página 22, 23, deixa eu descer aqui. Vai ter as questões, ó. Página 20, 21, 22 já é questão. E você vai ler a questão e vai pegar o enunciado. Pode ser qualquer questão, pessoal, tá? De português, de matemática, qualquer questão que vocês quiserem. Ou escolham o que vocês acharem que seja relevante. E vocês vão fazer uma curadoria dessa questão. Por exemplo, vou achar uma questão aqui. Aqui, ó. Ó, questão 8 do 6º ano, acho que é essa. Ó. Nesse texto, no trecho, e como usávamos o espanhol como referência, e não tínhamos nenhum outro meio de comparar, tampouco a presença do cliente, conhecedor do produto, como existe hoje em dia, os parênteses foram usados para. Aí você vai pegar todo esse enunciado aqui, vai copiar ele bonitinho, vai colar ele no documento lá nosso e vai procurar quais palavras ou verbos o seu aluno vai ter dificuldade em entender. E aqui, ó, já tem uma aqui, ó. Tão pouco. E aí você vai meio que montar, né, as palavras para que depois ele monte um glossário, entendeu? Você vai organizar as palavras que você acha que ele não tem conhecimento para depois ele montar um glossário. Aí você vai copiar o enunciado todo, vai colar e vai colocar as palavras ali do lado. Além disso, deixa eu voltar para cá, você vai dizer, olha, eu quero que o meu glossário seja feito no caderno, folhas ao maço, agenda, ou outra coisa, por exemplo, um cartaz para colocar na sala. Bom?
E aí você vai escrever aqui, ó, vai colar o enunciado aqui e vai colocar as palavras, tá? E aí vocês vão também comentar como que vocês utilizariam esse glossário na sala de aula de vocês, como que vocês apresentariam isso para ele, tá bom? É necessário que cada equipe tenha um redator e um relator. Então, alguém que vai escrever e alguém que vai, né, depois vir apresentar para nós, tá bom? Então, organizem bonitinho aí vocês. Eu vou separar as equipes aqui na sala temática. Deixa eu pegar aqui. Peguei de novo o link. Então, ó, deixa eu só abrir aqui a sala temática de vocês. Que a turma de vocês tem alunos que é de outra turma, ele vai mudar um pouquinho. Estamos dando 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui a sala principal vai ser tá? O grupo 1 vai ficar a prof. Heloísa, a prof. Lenir e o prof. Juliano. A sala 2, né, com o grupo 2, vai ficar a professora Fernanda, a Daniele e a Jane. A sala 3, pessoal, vai ficar a prof. Maureen, o prof. Ronaldo e a prof. Solange. E aí, meninas, não sei, mas a sala 4 vai ficar a Ismaila e a Viviane só. Tá bom? Vai ficar só as duas ali com o tema 4. Bom? Então, ó, tema 1, Heloísa, Juliano e Lenir, aqui na sala principal. Tema 2, Daniele, Fernanda e Jane. Tema 3, Maureen, Ronaldo e Solane. E tema 4, Ismaila e Viviane. Vão ter 20 minutos, pessoal, para fazer, tá? Essa atividade. Então, lembrando, vocês vão abrir lá a prova Paraná, vão pegar as questões. Dentro das questões, vocês vão ver quais questões tem algumas palavras que seu aluno não vai entender ou que tem alguma dificuldade. Você vai selecionar esses verbos e demais palavras e vai colar ali no documento principal. Além de também colar todo o enunciado da questão. Professor, eu posso pegar, por exemplo, alternativa? Pode ser, tá bom? Se você acha que as alternativas estão confusas, pode pegar também. Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vamos abrir a sala temática e eu passo ajudando. Tá aberto então, pessoal? Podem ir para a sala de vocês. Prof. Heloísa, Juliano e Lenir, a sala principal é de vocês, tá? Sintam-se à vontade. Como que eu entro, professor? Essa sala mesmo, professor, essa aqui mesmo. Bom? Na verdade, vocês ficam e eu que saio agora, tá? Ó, pode compartilhar, agora quem comanda é vocês, tá bom?
Podem compartilhar aqui, pessoal. Quiserem compartilhar, podem conversar entre vocês, tá bom? Ele falou que a nossa prova era do. Ô, professor, a nossa prova qual é o sexto ano? Isso, vocês são grupo 1, sexto ano. Olha, eu achei uma questão que fala para ele ir para leste, para o norte, de repente, né? Uma de matemática. Qual prova a professora pegou? A de matemática 26. Fala, observe os pontos apresentados na malha quadriculada um por um. Tatiana parte do ponto C, do ponto P, segue 2 metros para leste. Ah, eu entrei aqui, mas foi português. Sim, ele começa com português e desce, vai descendo. É a Qual 26. parte? 24? Página 12, página 12. Aonde que eu acho as questões? Tá no Class? Você faz uma cópia, entre lá no chat. O professor deixou o link. Ah, agora eu cheguei. Qual questão que a professora falou? Eu falei a 26, né? Porque fala que ele tem que 26, seguir vamos lá. pro leste, tem que ir pro norte, tantos metros, sabe? Talvez isso seja meio confuso para eles. Pode ser. A professora sabe copiar e colar lá? Eu não sei, não. Que ele falou que quer que raça, pergunta e cola lá, né? Tá, eu vou ver se consigo. Que eu não tenho nem ideia para onde que vai isso aqui. Eu não consegui entrar em nada, o meu não aparece questão nenhuma. Não sei se é porque eu não tô no Class.
Tá, eu copiei, eu vou apresentar então para vocês. Deixa eu só ver aqui. Pode ser, professora, tá ótimo. Esse apareceu aí. Apareceu. Tá, então a gente precisa elencar as palavras, né, que talvez eles não saibam o significado. Tá aqui. Olha, o enunciado 2, em um estádio de futebol foram construídos 8 camarotes, com capacidade para abrigar o mesmo número de torcedores. Aí fala em camarotes, fala quantos torcedores cada camarote comporta, de repente se comporta aí, não sei, se é isso que ele quer. Pode ser também. Essa primeira que a professora colocou aqui, né, é que nem foi a Tatiane, parte do ponto P e segue 2 metros para o leste. Eu acho que isso aí eles ficam perdidos. Sim, eu acho que sim. Acho que só de estar ali, só o M, eles já não sabem que é metros, né? Já tem dificuldade. Já tem dificuldade. Malha quadriculada também, Também. vou colocar então. Acho que ele entra o máxima junto, né, com a capacidade. Porque sexto ano fica complicado. O que é uma capacidade máxima, né? Eles não entendem que tá lotado. Eu acho, pelo menos. Abrigar também, eu acho que eles. Uhum, eu ia falar isso também.
Já certeza que alguém ia me perguntar essa palavra. No sexto ano tem 32 alunos aqui. Tem uns 5, 6 com laudos, até perdi a conta. Uma turma que não é fácil de controlar. A minha escola do campo, daí é multiano, né? Daí o sexto e sétimo é junto, daí é bem pouquinho aluno. Mas o sexto ano tem 4 lá que vale por uns 50. Deus amado. É, nossa, é bem complicado. Mas são muito inteligentes. Fazem perguntas assim que tem que estar preparado. São bem Bem esperto. curiosos. Daí eles veem no YouTube aquela coisa que o professor falou. Vi no É. YouTube tal coisa, ainda mais de ciências, né? Tá certo isso? Não tá? O meu é arte, daí é mais tranquilo, né? Mas mesmo assim eles são bem curiosos, sim. Agora o oitavo e nono, já tem aquela fase de adolescência, puxa, é complicado, hein? Tem dia que quer Nossa, fazer, tem dia que não quer. Complicado. pra te responder o que você perguntou, tem que quase rezar. É, Eles não abrem a boca. que é nada, nada, nada. Uhum, bem difícil mesmo. Pra copiar, então, meu Deus. Pessoal, vejam se concorda. Eu peguei um de português agora. Enunciado 3. Nossa, acho que esse tem que colocar todas as palavras. Das alternativas, né? Essa é uma das questões que eu acredito que deveria ser feita a leitura, né? Conforme a gente lê ali o bravo que eles iriam entender. Se eles lessem sozinhos, não sei se iam entender ainda a questão. É isso? Faltou tranquilidade, né? Ah, mas acho que isso eles sabem, né? Não é possível. Bom, sei. Capaz de ter um que não saiba, né? Não dá pra se admirar muito. Tá, o que falta agora a forma de fazer esse glossário no caderno, folhas de maço, agenda ou outro. A professora que sabe, a professora que fez. Eu O professor tem colocaria o na direito de agenda, escolher. O professor tá? tem o direito de Agenda. escolher. É, Então, aqui não tem perfeito. agenda, mas tanto faz, eles colocam no caderno. Uhum. Depende de cada turma, na verdade, né? Uhum. Eu acho que tá pronto, né? Era isso?
2 minutinhos, pessoal. Quiser pegar uma água correntinho, tá? Já vai ir para as apresentações. Vamos retornar então, pessoal. Lembrando que quando a gente volta, as câmeras ficam fechadas, então a gente tem que dar uma reabertura nelas aí rapidinho. Então, por favor, abram as câmeras de volta. Passei em todos os grupos ali. Todo mundo empenhado, todo mundo se organizando bonitinho. Já vai iniciar nossas apresentações. Tá? Mais um minutinho para todo mundo retornando, certo? Isso, pessoal. Vamos voltando, vamos abrindo as câmeras, por favor. Material para implementação do glossário pronto. Vamos compartilhar. O relator de cada grupo tem 4 minutos para apresentar. Por que esses exercícios foram escolhidos e quais palavras podem dificultar a resolução? Quais os benefícios percebidos com a utilização dessa estratégia e como essa proposta pode ser adaptada para o seu contexto. Bom, pessoal, vou deixar aqui 3 minutinhos para cada um apresentar, tá bom? Porque nós temos ainda que, né, iniciar o nosso portfólio de hoje, tá bom? Então, grupo 1 já pode, o relator já pode se organizando. Quem vai ser o relator do grupo 1? Professor Juliano, professor Heloísa, professor Lenir. Grupo 1. Tá, então eu vou falar as questões que a gente escolheu, isso? Isso. Então, escolhemos de matemática, né? Observe os pontos representados na malha quadriculada, 1 metro por 1 metro. Então, só em falar malha quadriculada, né? Às vezes eles já não entendem o que é 1 metro, um M, né? A gente comentou, né? Um M vezes um M. O que isso significa? Então, Tatiane parte do ponto P e segue 2 metros para leste. Também eles sabem para onde é leste? Depois vai para o norte. Ele sabe para onde é o norte? Então, achamos assim que eu colocaria então isso, sabe, no glossário, ali, os 2 metros para leste, 5 metros para o norte, malha quadriculada. Aí a segunda questão, em um estádio de futebol, foram construídos 8 camarotes com capacidade para abrigar o mesmo número de torcedores. Então, em dia de jogo, com todos os camarotes ocupados em sua capacidade máxima, havia um total de 180. Daí eu não vou ler assim toda a questão, mas ali a gente viu que tem estádio, né, que dá para ir para o glossário, máxima capacidade, camarote, comporta e abrigar. Né, são palavras assim que... E o terceiro é uma questão de língua portuguesa. Nesse texto, o verbo bravo, bravo, produz sentido de. Daí a gente achou, né, que ali todas as alternativas têm palavras assim que precisa fazer um glossário, né, que talvez eles sintam alguma dificuldade em entender.
Aí, qual que era a segunda, prof? Tá. Então, as questões é porque elas são difíceis deles entenderem. Como que Uhum. você iria trabalhar esse glossário com a sua turma de 6º ano? Olha, eu faria como eu coloquei ali em cima, uma agenda, né? Eu marquei na agendinha, uma agenda física mesmo, né? Para eles levarem e anotarem no dia a dia, né? No dia de hoje, por exemplo, as palavras que a gente usou na aula que eles não conhecem. E eu acho que seria isso. Parabéns, grupo 1, obrigado pelo compartilhamento de vocês. Grupo 2. Fernanda, Jane e Daniele, quem vai ser a Eu posso falar, relatora? professor? Ok, pode começar então. Então, aqui no enunciado, nessa questão onde fala que a finalidade do texto é ensinar como evitar o desperdício, informar sobre economia, e aqui estão as questões. As palavras que podem dificultar o entendimento dessa resolução é finalidade e economia circular. Fica difícil para eles, aqui no 7º ano, definirem, então, o que é a finalidade desse texto, lendo ele, e já que o texto fala da economia circular, ele tem que compreender o texto, ele tem que entender para saber qual a finalidade. Em seguida, tem uma tirinha, onde uma minhoca, ela está conversando ali, e é um texto que no final fala que cérebro, né, o que você tem na cabeça? Ela falou, cérebro de minhoca. Então, essa questão do humor da criança ter a dificuldade em entender essa figura de linguagem que traz ali a ironia, essa interpretação visual da tirinha e entender que ela é uma minhoca. A criança, então, ali, o estudante, ele fica confuso nessa interpretação de como ela perceber as palavras, né, para saber se aquilo é uma ironia, humor, aonde está aquilo, né, identificar cada uma dessas. E o 3 ali é um trecho, né, da Gruta Encantada, e produz sentidos também, bem parecido com a outra questão. E aquelas palavras ali, elas são difíceis, têm um sentido complicado para que a criança entenda ali essa produção de sentido, né? Então, essas são as palavras, todas elas são difíceis: ironia, humor, fantasia e chateação. Ótimo, prof, obrigado pelo compartilhamento de vocês. Parabéns, equipe 2. Equipe 3, grupo 3. Maureen, Ronaldo e Solaine. Não sei quem vai, nós não fizemos, não definimos quem ia falar. Vai você, prof. Ronaldo, então? Tá, vou lendo aqui então. Aí se as professoras quiserem me corrigir aqui. Bom, nós colocamos ali o enunciado, né, da questão 3. No texto, no segundo texto, né, no texto 2, foram passados 2 textos, né. Ali, o professor teria que... Dá para refazer a página? Aí, recarreguei a página. Recarregou? Ah, tá. Deixa eu ver aqui, meu se foi. Ah, tá certo. Isso, ali os alunos terão dificuldades na resposta. A letra A, ela é uma palavra conhecida, mas a letra B, C e D, os alunos terão dificuldades em encontrar o sinônimo dessas palavras e relacionar com o enunciado. Tá? No enunciado 2, nós destacamos também, sempre estamos destacando em vermelho. Aí poderia descer, professor, para o enunciado 2. Ó, neste trecho, o tripé do trânsito, eles terão dificuldade em destacar o que significa tripé do trânsito. A gente tinha destacado em vermelho ali a palavra tripé do trânsito, mas não ficou. Acho que não ficou. Deixa eu voltar aqui. Essa palavra tripé do trânsito, eles terão dificuldade nesse termo, né? Aí, essas palavras que nós destacamos ali também, na resposta B,
C e D, por exemplo, a palavra irônico, figurado e realçar, eles terão dificuldades. Então, eles vão ter dificuldades gerais em decifrar o enunciado e também nas respostas. Nesse caso aí, né? E no 3, professor, o trecho apresenta um fato sem a opinião do autor. Eles terão dificuldades em diferenciar o que é fato e o que é opinião. Podem ter essa dificuldade ali, né? Alguns alunos. A palavra na letra A, triste estatística, deveria ir para o glossário, porque eles têm dificuldade nesse termo. Na questão, na B, ok. Na C, extrema valia. Na D, gestores de trânsito, eles não vão saber se é o guardinha lá que fica, o guarda que fica na rua, ou efetivamente o prefeito, ou o secretário do prefeito, né? Terão dificuldade nessas palavras. Ótimo, prof. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, grupo 3. Grupo 4. Prof. Viviane Ismaila. Bom, A Ismaila tá, não sei se a bebezinha tá lá ainda. A Ismaila estava atendendo a bebezinha dela. quer falar, professora? Pode ser, sem problema nenhum. Obrigada. Então, ali nós colocamos que nós vamos utilizar. Você consegue apresentar, prof? O que Estou eu apresento? apresentando. Estou apresentando já. Não, espera só um pouquinho. Então, um pouquinho mais lá em cima, nós definimos que nós vamos usar o caderninho, Isso. tá? Aí, como se sugeriu, um caderninho um pouquinho menor, lá, aquele caderninho de um quarto de página, né? E aí, consegue... Isso, beleza, prof. Então, nós pegamos um texto da língua portuguesa, tinha um texto lá que falava sobre uma pessoa que vai ganhar um prêmio, que está concorrendo novamente a um prêmio de HQ Mix, ou seja, primeiro HQ e segundo, que eles não sabem o que são esses tipos de quadrinhos, né? E essa pessoa é a dona Nésia, uma pessoa que é um personagem, então isso já consideraria, dentro do texto, teria um pouquinho de dificuldade por parte dele associar e assimilar isso. Então, a primeira questão diz assim, a informação principal desse texto está no trecho. Aí já fala lá, na lata mesmo. Aí eu já coloquei lá do ladinho que na lata não é uma gíria utilizada por essa geração, né? Talvez eles tenham dificuldade em compreender essa situação. Aí na sequência ali, tá? Nós temos o segundo enunciado que nós colocamos ali, marcamos ali marcas de opinião, o que é uma marca, o que é uma marcação, o que é marcar, é um verbo que talvez gerasse um pouco de dúvida para eles, né? Aí também ali marcamos ali prestigiado, é uma palavra que eles conhecem, do chocolate, prestígio, mas talvez eles não associem, eles assimilem ao chocolate e não ao significado do verbo prestigiar, né? Aí ali é o HQ Mix, que é uma premiação que não é conhecida da geração deles. Pode ir para baixo um pouquinho, prof? Tá, um pouquinho para cima, prof. A letra D ali, nós não vimos nenhuma dificuldade. Eu sinto que a cada ano está mais difícil, então bem tranquilo isso aí. Aí lá o enunciado 3, aí esse enunciado ele veio bem complexo, né? Porque ele tem, além de novamente a terminologia lá, coisas na lata mesmo, e se referir, porque eles não conhecem, como é que eles vão saber se aquilo é uma sensibilidade, formalidade, afetividade ou informalidade? Aí eu coloquei lá que são palavras que não são termos usados, que são termos usados no conteúdo de língua portuguesa e não podem não ser associados por eles, assimilados ou compreendidos, nem com o significado de cada uma dessas palavras e nem tampouco com o aprendizado do conteúdo da língua portuguesa. Então, esse conteúdo da parte de sensibilidade, formalidade, afetividade e informalidade são conteúdos da língua portuguesa, mas eles não vão associar, tá? Mesmo tendo aprendido esse legal. Pode ser que a professora tenha falado da semana passada, mas muitas vezes eles não vão associar o texto e ali ainda mais, né? Ao termo ali, coisas na lata mesmo. Né? Então, assim, a gente faria um glossáriozinho eu até não só colocaria palavras no glossário, e sim termos para eles poderem associar. Ótimo, pessoal. Parabéns. Muito obrigado, então, a equipe 4 também.
Pessoal, para a gente já ir encaminhando nossa reunião para o encerramento, mandei no chat aqui para vocês, então, nosso formulário de avaliação da reunião, tá bom? Aqui, pessoal, no nosso slide tem, só diminuir aqui, ó, tem esse videozinho bem legal que fala sobre enunciados, verbos. É legal passar para os professores, mas também para o nono ano, tá? Para eles darem uma boa olhadinha. E, pessoal, na semana que vem, então, a gente vai fazer junto com vocês esses saberes digitais docentes, tá bom? Então, né, peço que vocês já semana que vem já se preparem para vir com isso, para fazer isso junto comigo. E antes a gente, né, ir para o nosso print, ali bonitinho. O final alguém pode falar? Prof, eu não peguei o print lá da produção que foi realizado para colar lá no portfólio. Eu peguei. Fica tranquilo, eu ia falar isso agora. Pessoal, eu tirei um print de cada grupo, tá? E eu vou mandar para vocês lá pelo nosso grupo do WhatsApp, que na última reunião a gente combinou de fazer. E assim, eu vou mandar para vocês aqui no chat o convite, tá? Para o nosso grupo do WhatsApp. Aí vocês podem ir entrando no grupo, tá bom? E vou colocar também lá no CREAS1 da turma de vocês, tá? E aí nesse grupo, pessoal, eu vou estar colocando sempre os prints pra gente poder fazer o portfólio, print da reunião, tá? Tudo que precisar vai estar lá para vocês, tá bom? Então, né, lembrando que a gente tem o Saeb. E, né, vamos pro nosso print de encerramento. Peço mais uma vez perdão, né? Passei 4 minutos do nosso tempo estipulado. Vamos lá pro nosso print. Todo mundo bonito, sorrindo. 1, 2, 13. Ótimo. Eu já vou até colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Nosso print de hoje, bonitinho. E, pessoal, seria isso. Nós temos que fazer o portfólio da reunião de hoje. Mas, seguinte, semana que vem eu dou uma encurtada e a gente faz junto na semana que vem, tá bom? Pra não ficar apurando vocês, beleza? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau, um bom descanso e uma boa noite a todos. Pode falar, professor Juliano. Boa noite, boa noite. O professor, não precisa fazer aquele preenchimento do tipo chamada, nada, não? Igual foi feito outra aula? Eu mandei no chat aqui para o formulário. Ah, esse aqui daí. Isso. Mandei antes Ah, do WhatsApp. beleza então. Obrigado. Nada. Ô, prof, você vai mandar lá o print da atividade para colar? Vou mandar agora no grupo do WhatsApp, prof. Tá. Agora caiu de vez. Deixa eu já mandando para vocês aí. Professor, eu não achei no chat aqui não a chamadinha lá. Eu vou reenviar para você aqui então, prof. Calma aí. Ô, prof, eu não consigo puxar o grupo do WhatsApp pelo computador. Tem jeito de você mandar? Eu mando um oi lá para você, você me manda? Sim, Porque por aqui eu tranquilo, tenho que prof. baixar o WhatsApp do computador para depois eu conseguir. Tá bom, prof. Pode mandar um aí que eu te mando daí um link do grupo. Tá, obrigada. Professor, qual que é a nossa turma aqui mesmo, que eu já esqueci, que eu vou até anotar aqui para não esquecer mais. NA. NA. Isso, turma NA. Deixa eu mandar de novo um print para vocês.
Grupo 1. Grupo 2. Mandei lá pro Maureen, tá bom? Tá mutado, prof. Tá mutado seu microfone, prof. Não, prof, é que eu estou dando aula assistindo o formador, por isso que eu não consegui apresentar aqui aquela hora, que eles estão fazendo pergunta, por isso, mas já terminei aqui, eu já colei lá. Obrigada, viu? Uma boa noite. Beleza, prof. Vou parar a gravação.